paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade e eu gosto muito, irmãos, de dizer isso, porque para mim realmente é uma rica oportunidade poder compartilhar da palavra de Deus, compartilhar desta lição com os irmãos. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, o último trimestre deste ano, né? Nós estamos com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, né? Nós estamos estudando a antropologia bíblica, né? Que é a doutrina do homem, né? Que é o ensino do homem. É a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos com a lição de número 6, que vem com o título A Consciência, o Tribunal Interior. E sobre isso, irmãos, eu quero trazer um pouco, né, da minha vivência e da minha experiência quando aceitei a Cristo como Salvador. Nós tínhamos um discipulador chamado Iranildo Barbosa, né? Hoje ele é presbítero, na época ele era diácono. E o presbítero Iranildo Barbosa, ele era discipulador e nos ensinava, né? Ele tinha um painel muito lindo. E esse painel trazia, né, a divisão, a tricotomia do homem. Aí ele trazia a divisão, né, do corpo, da alma e do espírito. E ele trazia a função de cada um deles e ele nos ensinou. E naquela época, né, há muitos anos atrás, ele nos ensinou que a consciência como tribunal interior, ela é, irmãos, uma função do espírito. E aí eu fui estudar também, li lá um pouco do livro do pastor Elienay Cabral, e o pastor Elienay Cabral também fala que a consciência como tribunal interior é uma função do espírito. Li também aqui na minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1107 também menciona que a consciência como tribunal interior, ela é uma função do espírito. Ela não é uma função da alma. Hoje nós estamos na segunda aula que vai falar sobre a alma, né? Mas também compreendo, né, o nosso pastor Silas Queiroz, porque, irmãos, a nossa alma, ela tem consciência, ela não é o tribunal interior, né, porque isso é uma função do espírito, mas a nossa alma, ela tem consciência, né? Qual a consciência que está na nossa alma? A consciência espontânea, que é aquela consciência que nós percebemos tudo o que acontece na nossa casa, no trabalho, no nosso dia a dia. As coisas que vão acontecendo, a gente vai percebendo, a gente vai vendo e vai tendo consciência dos acontecimentos no país, no mundo, na nossa vida. Então, a nossa alma tem essa consciência espontânea. A nossa alma também tem a consciência de si mesmo, né? Que é a noção do eu, de quem nós somos, né? Eu sou a Sueli, eu sei dos meus gostos, eu sei que sou diferente de você. A gente sabe que Deus fez uma forma para cada um de nós e foi única, né? E a gente sabe isso através da ciência que diz que as digitais, nossa, ela é única, ninguém tem a minha digital. Ou seja, a nossa alma, ela tem essa consciência de si mesmo. Assim como ela tem também a consciência refletiva, né? Que é aquela consciência que vai pensar, que vai calcular antes de tomar as decisões. Então, a nossa alma, irmãos, ela tem a consciência espontânea, porque percebe tudo que acontece ao nosso redor. Ela tem a consciência de si mesmo, porque nós sabemos quem somos, e somos criaturas únicas, cada um de nós. E tem a consciência refletiva, né? Refletida, que é aquela consciência de reflexão que, inclusive, Jesus falou sobre ela lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 30, que Jesus, ele vai dizer que quando o homem, ele se põe a fazer uma construção, antes de ele colocar os alicerces daquela construção, ele precisa tomar nota de tudo que ele vai precisar para fazer os cálculos, se o dinheiro que ele tem, ele vai conseguir concluir aquela obra. Para não acontecer dele não concluir aquela obra, e quem passar por aquele lugar dizer, ó, este homem começou essa construção e não pôde terminar. É essa consciência reflexiva, né, refletida,
que a gente tem de calcular e de tomar as decisões. E a nossa aula hoje, irmãos, vai falar sobre isso. Eu já quero trazer essa diferença, né, da consciência que está na alma para a consciência do espírito. A consciência, tribunal interior, ela é uma função do espírito, irmãos. Mas nós temos também a nossa consciência na alma. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Quando os irmãos fazem isso, aí os irmãos me ajudam a manter esse canal no YouTube. Amém? Leitura bíblica em classe, irmãos, está em Romanos, no capítulo 2, do versículo 12 a 16, que vai dizer: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E aqui a gente vê essa diferença, né? A lei escrita no coração, ela testifica juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. No primeiro tópico, nós temos antes e depois da queda. Primeiro subtópico, a primeira manifestação. Segundo subtópico, o direito natural. E o terceiro subtópico, escrita no coração. No segundo tópico, nós temos o funcionamento da consciência. Primeiro subtópico, acusação, defesa e julgamento. Segundo subtópico, vãs justificativas. Terceiro subtópico, o debate no tribunal. No terceiro tópico, nós temos a consciência é falível. Primeiro subtópico, defeitos da consciência. Segundo subtópico, Deus, o supremo juiz. No primeiro tópico, irmãos, nós temos antes e depois da queda, né? O primeiro subtópico, a primeira manifestação, onde a lição vai dizendo: a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, seja crente, seja não crente, independente da fé, todos nós nascemos com a consciência, tribunal interior, porque, irmãos, nós já aprendemos nesse trimestre que ao homem e à mulher conceberem uma criança, o Senhor Deus, ele já coloca naquela criança o seu espírito e a sua alma, e nós já aprendemos que o espírito e a alma, ele tem uma linha tênue, que eles não se separam, mas são distintos um do outro. Então, cada ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com essa consciência, que é uma função do espírito, como tribunal interior. E aqui vai dizer, é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Eu vou trazer, irmãos, vou colocar aqui na tela uma figura do tabernáculo. Na lição de número 4, nós vimos que a divisão do tabernáculo, ela tem 3 divisões e também nós temos como ser tricotômico essas 3 divisões. E nessa figura que está aqui, irmãos, a gente vai ver essa comparação, né? Ver que o átrio representa o corpo, né? Desculpa. Que o lugar santo, né? Representa a nossa alma. E é interessante que no lugar santo tem lá, ficava lá o candelabro, a mesa de pães asmos e o altar do incenso, né? A mesa dos pães asmos fala da palavra de Deus, né? O altar do incenso fala das orações e o candelabro fala de nós sermos a luz do mundo, como Cristo, ele é a luz do mundo. E é interessante que está ali justamente na representação da alma. Então, a nossa alma precisa ser cuidada pela palavra e também através da oração para a gente ser luz do mundo,
como Jesus foi luz do mundo. E o Santo dos Santos, aonde ficava a arca, é justamente a parte, né, que representa o nosso espírito. Por quê, irmãos? O nosso espírito é quem se comunica com Deus. É através do espírito que nós adoramos e que nós mantemos uma comunhão com Deus. E na arca, irmãos, dentro da arca, havia a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos estavam aonde? Dentro da arca, guardado lá no santíssimo lugar, que é a representação do nosso espírito. Olha que coisa interessante, né, irmãos? E essa lei, os 10 mandamentos, guardado na arca, no lugar santo, que é a representação do nosso espírito, a lei, irmãos, ela sempre apontou o pecado. A lei, ela sempre testifica contra as ações ruins do homem. Você vê os 10 mandamentos, 4 em relação de nós, né, da nossa comunhão com Deus, e 6 da nossa comunhão com o próximo. Então, irmãos, essa representação aqui é uma coisa maravilhosa, porque a consciência como tribunal interior é a lei divina que julga as nossas ações e está dentro em nós. Eu também peguei aqui o dicionário teológico, né, do pastor Claudionor Correia de Andrade, né? Ele vai trazendo a palavra consciência, né? É um dicionário teológico, no sentido teológico, que é uma palavra do latim que vai dizer consciente, né? Do latim conscientia, que é um senso íntimo, voz secreta que temos na alma que aprova ou reprova nossos atos. É alimentada pelo direito natural que o Todo-Poderoso incutiu em cada ser humano. Se a consciência não for devidamente educada, fatalmente será induzida a esquecer-se dos reclamos divinos. Eis aí a melhor forma de educá-la, instruí-la na palavra de Deus. E no tabernáculo, irmãos, nós vimos, né, que o átrio que fica do lado de fora representa o corpo, que é o que a gente vê, toca, né, pega, sente. O lado, o santíssimo lugar, né, o lado de dentro, santíssimo lugar, onde está a mesa dos pães asmos, o altar do incenso e o candelabro, fala, né, ali a representação da nossa alma. E no santíssimo lugar, onde está a arca com a lei de Deus, é a representação do nosso espírito. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que quando cada ser humano ele nasce, essa lei de Deus, ela já é incutida dentro de nós. Aqui, no primeiro tópico, né, a primeira manifestação, que nós já falamos alguma coisa, no final vai dizendo assim: o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Ele sentiu culpa, vergonha e medo. Porque quando Eva foi enganada, irmãos, ela estava no estado perfeito, e eu já expliquei isso aqui para os irmãos em uma outra aula, e esse momento aqui eles estavam ainda na dispensação da inocência. Por quê? Porque não havia neles pecado, não havia neles sofrimento, não havia neles nada que viesse incomodar a vida deles de dentro para fora, porque eles estavam na dispensação da inocência. Aí eles pecaram, e a partir do momento que eles pecaram, aí se inicia a dispensação da consciência. E aí, irmãos, na dispensação da consciência é que Deus coloca no homem, a partir dali, a todos que nascerem, já começou lá com o primeiro nascimento de Caim, depois Abel, eles já nasceram com esse tribunal interior colocado, esta lei moral de Deus dentro dele, né? Porque os 10 mandamentos é uma lei moral, né, irmãos? Vai falar do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o próximo. E aqui na lição, né, nós vemos que Adão, depois que peca, ele vai experimentar sentimentos que ele nunca havia sentido antes, que foi a culpa, a vergonha e o medo, né, irmãos? Então, Deus nos criou como ser moral, nos dotou, né, desse senso moral chamado consciência, essa capacidade, irmãos, de a gente distinguir, né, entre o certo e o errado, e a gente se orientar nas nossas decisões, né?
Aprendemos, irmãos, na aula passada que a alma, ela fica entre o corpo e o espírito. Então, quando nós queremos nos comunicar e nos relacionar com o ser humano e a natureza, é por meio do corpo. Quando nós queremos nos relacionar e estar em comunhão com Deus, é por meio do Espírito. E esse tribunal interior, irmãos, ele está no Espírito. Então, irmãos, a voz da consciência, ela não mente. Por quê? Porque ela faz um exame interior. E é isso, irmãos, que nós devemos pensar. E nós devemos dar muito mais valor à voz da nossa consciência interior, que é o nosso espírito que se comunica com Deus, especialmente os crentes, irmãos, né? Que o nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Aí é que nós devemos dar mais ênfase à voz da nossa consciência diante das nossas atitudes. Todo ser humano tem essa consciência como tribunal. Só que para nós que servimos ao Senhor, que no nosso espírito habita o Espírito Santo, a nossa vida ela é muito mais orientada, irmãos. A gente tem, vamos dizer assim, nós temos o privilégio de poder, né, obedecer com mais facilidade a essa voz que nos orienta, que diz quando nós estamos errados, que diz quando nós estamos certo. O homem lá fora que não conhece ao Senhor e não entregou a sua vida a Jesus, ele tem essa voz interior, sim, dentro dele, né? Mas na grande maioria não a obedece, porque também não tem essa consciência de que é uma orientação de Deus para a vida dele, né? Porque a Bíblia vai dizer em Salmos 24, primeiro, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, né? Tudo aquilo que ela produz, e também todos que nela habitam. Então, Deus, irmãos, está com o seu olhar no interior do homem, daquele que serve a Deus e também daquele que não serve a Deus. E Deus, irmãos, ele foi se revelando ao homem de uma forma progressiva. Então, quando Deus fala para Adão e Eva, eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comeram e não morreram imediatamente, né? A gente vai até ver que Adão e Eva viveram muitos anos. Imagina a mente deles. Deus não disse que nós íamos morrer, né? De repente, nós estamos aqui. É porque a revelação de Deus a respeito da salvação, a respeito dele mesmo, né? Ela é uma revelação progressiva. Você imagine que nós hoje, né? Somos uma geração que nós temos a Bíblia na mão, né? A palavra do Senhor escrita na mão. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada já escrita. Mas, ao longo do tempo, irmãos, não foi assim. Então, Deus, ele foi se revelando progressivamente para o homem. Então, naquele primeiro momento, Deus fala para Adão desta forma, Adão peca, e ali Deus retira ele do jardim do Éden, ele perde ali os seus privilégios, e ele vai passar agora a sofrer e a sentir sentimentos que ele não sentia antes, e esses sentimentos traz para a alma do homem angústia, coisa que ele não sentia antes. Depois a gente vai ver Deus se revelando a Noé após o dilúvio. Olhe lá em Gênesis, no capítulo 9, e você vai ver que o que Deus fala ali, que ali já é a dispensação da consciência, e Deus vai trazer para ele alguma lei a mais, alguma orientação a mais de que trouxe para Adão. E assim vai até chegarmos ao povo de Israel, que quando Deus vai lá e traz os 10 mandamentos. Quer dizer, nós observamos na palavra de Deus que a revelação do Senhor ela é progressiva. No segundo subtópico, nós temos o direito natural. No finalzinho dele vai dizendo assim, quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Aqui, irmãos, vai trazendo, né, a história de Caim e Abel, né? Foram os primeiros filhos de Adão e Eva, já nasceram com a natureza pecaminosa, né? Mesmo assim, essa lei moral do Senhor já estava lá dentro deles, imprimida, né? Dentro deles, dentro de cada um de nós, porque a partir dali já é a dispensação da consciência. E aqui, irmãos, nessa história da palavra do Senhor, nós vemos que Caim e Abel, cada um ofertou ao Senhor
aquilo que se propôs a dar a ele. Mas o Senhor atenta, né, ou se agrada e aceita a oferta de Abel e não aceita a de Caim. E é interessante que quando Caim vê que Deus não recebeu, né, no Gênesis, capítulo 4, versículo 6, olha o que é que Deus diz a Caim antes que ele vá matar o irmão, né? Tirando assim o direito natural do irmão, porque essa parte desse texto aqui da lição vai falando do direito natural da vida, né? Que a vida, irmão, só quem pode tirar ela é Deus. Um ser humano não pode tirar a vida do outro, né? O preço é caro. Que diz assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Olha Deus dizendo para ele. Dizendo, Caim, faça as coisas certas que eu vou te aceitar. Ande no caminho certo, que vai dar tudo certo para você. Faça certo que dá certo, né? Então, Deus aconselhou ele antes, irmãos, de ele matar o seu irmão. E aí o Senhor continua. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Ou seja, se o seu coração está inclinado para fazer o que é errado, para pecar, o pecado já está à porta, à sua espera. O desejo dele quem? Do pecado, é contra você. Olha aí, irmãos. Mas é necessário que você o domine. Olha, Deus disse a Caim, domine esse sentimento ruim, esse desejo de vingança, esse desejo de querer matar o seu irmão. Domine isso, faça as coisas certas que eu vou dar oportunidade a você. Então Deus, irmãos, ele vai lá e fala com Caim. O que é que esse texto está nos ensinando, irmãos? Que além da lei moral que está imprimida dentro de nós, que o Senhor a colocou em nós, Deus também vem com a sua palavra. Eu quero dizer para você que a voz da consciência, ela não mente. Então, escute a voz da consciência. E depois você verá a palavra de Deus ser dirigida a você. Porque primeiro vem a voz da consciência, depois vem a palavra de Deus para confirmar aquilo que Deus quer lhe dar a direção. E é interessante, irmãos, como eu já falei, né, que a revelação de Deus ela é gradativa. Deus também ele se revela para o homem através da natureza. Vamos ler isso? Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Olha, irmãos, por mais que alguém não conheça ao Senhor, mas a criação de Deus, da terra, da natureza, né? Você vai para o mar, você vai para a floresta, o ser humano em si, né? Que é esse corpo tão complexo e único que o Senhor fez. Deus, ele se revela para o homem através daquilo que ele criou, né? Essa revelação progressiva da parte de Deus. E Deus também se revela através da consciência, através dessa lei moral imprimida dentro em nós. Então, irmãos, nenhum ser humano, quando ele for julgado por Deus, ele não vai poder dizer que ele não sabia e que havia nele ignorância ou falta de conhecimento das coisas. Não poderão dizer isso. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, na sua forma progressiva de se revelar ao homem, ele deixa a natureza aí para que cada um entenda que só Deus poderia criar a natureza, o universo, o homem, da forma que criou. Então, irmãos, o homem foi criado à imagem de Deus, né? Como um ser moral, um ser inteligente. E todos nós, irmãos, já nascemos com esse conteúdo normativo e fundamental, como diz a lição, né? Que é essa lei moral escrita dentro em nós. E aqui no terceiro tópico vai falar, né?
escrita no coração. E vai dizer, em Romanos, 2, do 12 ao 16, que é o nosso texto da escola Leitura Bíblica em Classe, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios. É com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. E eu anotei aqui, irmãos, uma coisa interessante, que à medida que a sociedade, todas as sociedades, elas eram organizadas desde os seus primórdios do antigo mundo, desde o início. Os princípios da lei natural estabelecidas por Deus, eles eram registrados. Olhem, que eram homens sem comunhão com Deus, homens que não, por muitas vezes, nem a Deus conhecia, mas essa lei que foi imprimida no seu espírito, dentro dele, eles iam registrando, segundo a compreensão deles, irmão. Muitas vezes não estava nem perfeita, mas cada povo tinha a sua própria codificação, O processo de codificação foi ocorrendo à medida que surgiu a escrita. Então, eles foram escrevendo daquilo, irmãos, que estavam dentro deles, imprimido. Olha que coisa interessante, Já em relação aos hebreus, como diz a lição, esse direito natural deu-se de forma mais perfeita. Por quê? Porque foi feita pelo próprio Deus e o Senhor deu ao povo de Israel os 10 mandamentos. E a lição ele vai falando, sobre os códigos da Mesopotâmia, de Ur, Namu, vem falando de Lip, Star e também de Hammurabi, O de Hammurabi é o que é mais conhecido. Mas o que é que esse tópico vai nos trazendo? Que as nações, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ter comunhão com Deus, a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos, irmãos, que vai cuidar desse relacionamento do homem com Deus, desse relacionamento do homem com o seu próximo, já estava imprimido em cada um deles. E eles foram escrevendo essa lei de Deus imprimida dentro deles, da forma que eles se entendiam, da forma que eles compreendiam. Mas eles foram fazendo as leis, mas partindo dessa impressão, que Deus colocou dentro do homem. A impressão que eu quero dizer é como quem tira um xerox, de imprimir dentro do homem, que está imprimido dentro do homem, E o Senhor fez isso. No segundo tópico, irmãos, nós temos o funcionamento da consciência. No primeiro subtópico vai dizer acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Então, a consciência, ela ecoa na alma como uma voz secreta e incômoda, E uma consciência pesada produz muitos males. E eu escrevi, irmãos, aqui alguns pontos sobre essa questão da consciência. Primeiro, a consciência, ela julga com total imparcialidade. O que é isso? Ela não faz acepção de pessoas. Cada um de nós temos essa consciência como tribunal interior e cada um vive a sua própria experiência nisso. Porque nós somos julgados pelas ações, ou seremos aprovados, ou seremos reprovados. Eu sei que o Senhor vai trabalhando através da consciência como tribunal para nos forjar, para que nós sejamos cada dia pessoas melhores. A consciência também não aceita apelação. Ou seja, seu julgamento é irrefutável, absoluto e inapelável. Por quê? Porque esse julgamento da consciência, ele não erra. Olha, irmãos, se ele não erra com o homem lá fora, que não serve a Deus, imagine comigo e você, que somos crentes, e no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Precisamos dar mais atenção à voz da nossa consciência. Outro, a consciência julga as nossas ações mediante os fatos e não por suposições. Então, aquilo que a consciência lhe acusa é de fato aquilo que você precisa rever e melhorar. E se pecou, precisa se arrepender, precisa retornar à comunhão com Deus. Mais uma, a consciência age individualmente,
sobre os atos dela e não sobre os atos do outro. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque às vezes no nosso coração, né, na nossa alma, a gente fica naquela dúvida de certas coisas que a gente faz, mas a gente ainda quer culpar o outro. Às vezes a gente quer julgar a vida do outro, às vezes a gente quer prestar mais atenção na vida, na família, no convívio do outro, aonde a Bíblia vai nos orientando que a gente deve olhar é para nós mesmos, como Paulo disse, né? Examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? E como a consciência, irmãos, como tribunal, né, que é uma função do Espírito, ela vai trazer sobre nós o conhecimento da nossa transgressão. Isso é particular, é da nossa transgressão. E a lição vai dizer assim, que ela ecoou na alma, o que é isso, né? Ela refletiu nos pensamentos e nos sentimentos. Quer dizer, quando a voz da consciência vai acusar, porque ou ela vai lhe aprovar nas suas atitudes, ou ela vai lhe reprovar. E quando isso ecoa, tanto aprovando como reprovando, a gente vai refletir nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos aquilo, irmãos, que a gente passou a fazer, a pensar, a agir, né? Então a gente precisa entender que essa ação da consciência é para nos tornar pessoas melhores, é para nos tornar cristãos melhores. Vamos ler 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, que vai dizer assim: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui ele vai falando, né, do exemplo de ser um exemplo de cristão, né? Como é que o cristão deve dar exemplo da sua vida, mesmo quando ele passa por um momento de sofrimento. E 1 Pedro é uma carta que é direcionada à igreja, no momento em que ela está sendo perseguida, né? E aí, irmãos, ele vai dizer esta palavra, né? Que é agradável a Deus que a gente suporte essa tristeza, né? No momento que eles estavam vivendo isso, por conta de quê, irmãos? Da consciência para com Deus. Então, a nossa consciência, irmãos, para com Deus, ela sempre vai estar ativa. E a gente, torna a dizer, precisamos dar mais ouvido à voz da nossa consciência. No subtópico 2, né, vai dizer vãs justificativas. E aqui diz assim: impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, tentou se justificar. Olha que coisa interessante, né? A consciência, ela é implacável e não cede às vãs formulações humanas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Ou seja, irmãos, não adianta se justificar. Quando a sua consciência, como tribunal interior, lhe acusar de alguma coisa, não resista, né? Se analise. Faça como Paulo disse, né? Se examine. Veja aí qual o que você fez, de que forma você fez e de que forma você pode resolver isso. Porque, irmãos, justificativas para com Deus não funcionam. A justificativa, irmãos, ela só funciona aqui entre nós. Quantas pessoas há entre nós que estão justificando seus erros pelo erro do outro? Ah, eu faço isso porque aquela pessoa fez isso. Ah, eu agi dessa forma com ela porque ela primeiro agiu assim comigo. Aonde não é a orientação de Jesus para a sua igreja. Então, a gente, irmãos, precisa aprender que essas justificativas que nós damos, né, ela só serve aqui para nós. Agora, para o Senhor, ela não serve. E eu quero continuar dizendo, escute a voz da sua consciência, que é para lhe tornar uma pessoa melhor. No terceiro subtópico vai falar o debate no tribunal. Menino, que coisa real esse debate no tribunal. Por quê, irmãos? Porque, de fato, a mente fica agitada quando a consciência age. Principalmente acusando, né? Então, a consciência examina os fatos do presente, os fatos do passado, e a consciência também nos ajuda a gente não cometer
outros erros no futuro, nos orientando a nos conduzir de forma melhor. Então, a consciência acusa, mas eu também preciso mudar de atitude. E isso é um fato real, irmãos. Eu vivi isso no início do ano passado, eu acho que foi 2024, quando eu tomei algumas decisões para a minha vida. E nessas decisões eu precisava me retirar de algumas funções na minha congregação e eu fiz isso. Só que depois ficou essa voz da consciência como tribunal dizendo: tu errou, não era para ser agora. E eu ainda passei uns 6 meses conversando com Deus, dizendo assim: não, oxe, eu estou certa, estou errada não, eu não queria mais, não, para mim eu já estava no meu limite e tal e tal. E o Senhor falando, irmãos, olha, como diz aqui a lição, o título, né? Esse debate no tribunal, ele está falando do debate no tribunal dentro de você, a sua alma, conversando com a consciência tribunal interior, né, que está no espírito, e ele dizendo que eu estava errada e eu dizendo que estava certa. E esse assunto durou dentro de mim, irmãos, dentro do meu tribunal, porque cada um vive o seu, né, como eu já falei aqui. A consciência julga com total imparcialidade, e eu coloquei aqui: cada um tem a sua consciência e vive as suas próprias experiências. E eu passei essa experiência por 6 meses, e me justificando, dizendo que eu estava certa e tal e tal. E depois eu tive que reconhecer diante de Deus que eu errei, que eu não deveria ter feito daquela forma, mas eu já havia feito. E depois só vem, né, irmãos, as consequências, porque todas as nossas ações boas vêm boas consequências. Todas as nossas ações ruins vêm consequências ruins. Todas as ações pecaminosas vêm consequências pesadas, né? Porque uma coisa é um erro, outra coisa é pecado. Uma coisa é a falha, outra coisa é transgressão. Então, a gente precisa entender que tudo isso acontece com nós. Isso aqui é muito real, o debate no tribunal. Eu também separei 1 João, no capítulo 3, e o versículo 12. Vamos ler? Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas, né? Como eu já expliquei, que Deus deu a ele a oportunidade de ele mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de desejo de coração, antes que ele matasse o seu irmão. E aqui em 1 João vai dizendo que ele era do maligno, né? O irmão dele era uma pessoa justa, ele era do maligno, e por isso que ele matou o seu irmão. A epígrafe desse texto de 1 João vai falando sobre o amor aos irmãos, né? E a orientação que o apóstolo João traz é que nós não devemos matar os nossos irmãos. E eu trouxe esse texto para dizer que a consciência acusa, mas se a gente não mudar de atitude, como Caim não mudou, aí, irmãos, as coisas vão acontecer de mal a pior. Já no final, irmãos, aqui, né, desse terceiro subtópico, o debate no tribunal, vai dizer assim: a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, né? Eu vivi isso, como já disse os irmãos, né? Então, precisamos dar mais atenção à voz da nossa consciência como tribunal interior que o Senhor instalou em nós. No terceiro tópico, nós temos a consciência, ela é falível, né? Primeiro subtópico, defeitos da consciência, que ela vai falar sobre: a Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, que é insensível ao pecado, fraca, que é legalista, e contaminada ou corrompida. E aqui vai dizer também: todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E aqui, irmãos, vai falando, né, da consciência fraca, da consciência contaminada e da consciência cauterizada. E eu vou falar delas nessa ordem, tá? Então, a consciência fraca, ela é aquela consciência imatura. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1
ao 3, que diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Né? Olha só, irmãos, se há intriga, né? Se há ciúmes, inveja entre os irmãos, aí, irmãos, uma pessoa imatura, né? Que ela se escandaliza com qualquer coisa, por qualquer coisa abandona a fé, vive preocupado com as coisas terrenas, com as coisas exteriores, com as coisas temporais, não avalia a sua vida pela palavra de Deus, estando na igreja, mas vai passando o tempo, não tem crescimento, é daquele mesmo jeito, não muda pensamento, não muda atitude, não muda, irmãos. Fica aquela mesma pessoa ranzinza, quando é ranzinza, né? É aquela pessoa que ela não há na vida dela, irmãos, ao passar do tempo, uma maturidade para com Deus, porque a gente precisa amadurecer espiritualmente, nós precisamos amadurecer emocionalmente. Vida com a igreja, vida com Jesus é vida de relacionamento. Nós estamos ali para nos relacionar uns com os outros e nós precisamos ter maturidade para isso. Também quero ler Hebreus no capítulo 5 e os versículos 11 e 12, que vai dizer: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, né? A igreja dá trabalho a pastor, né, irmãos? Crentes imaturos, né? Crentes vulneráveis, crentes hipersensíveis, abandonam a fé por qualquer coisa, não consegue direcionar a sua visão, a sua alma, a sua atenção, o seu foco para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Imagine um crente, irmãos, que ele vive num passado distante, aonde a vida dele foi machucada, foi vituperada lá atrás, né? E ele nem consegue olhar para o sacrifício de Cristo que morreu de uma forma tão violenta, muito pior do que o que eu e você passa. Mas o crente não amadurece, fica naqueles mesmos pensamentos, naquela mesma vida sem crescimento, irmãos. E o crente que ele tem a consciência fraca, ele passa a ter também essa consciência contaminada ou corrompida. Vamos ler Tito no capítulo 1, dos versículos 15 e 16, que vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aqui Tito está falando, irmãos, para a igreja de Creta, né? E a igreja de Creta havia uma grande desordem, porque em tudo eles viam maldade e viam malícia. Reparem, irmãos, é a mente, a consciência contaminada, ela torna-se impura, né? Porque não compreende as coisas de Deus, né? E diz que é crente, mas o que faz é com má intenção. Olha, irmãos, só que a consciência, como tribunal, vai falando com essa pessoa, mas ela não consegue ouvir a voz da consciência, porque a sua alma está tão impura e ela só vê malícia, só vê coisas ruins, só procura prejudicar o outro. Irmãos, a gente tem que ter cuidado na nossa alma, né? E a nossa alma precisa ser cuidada pela oração, pela palavra, para que nós cheguemos a ser a luz do mundo, como foi Jesus. Então, a consciência, irmãos,
contaminada e corrompida, é essa consciência maliciosa e maldosa que faz tudo com má intenção. É uma consciência, irmãos, que não é pura, ela é impura. É uma consciência que ela é pecaminosa. E uma pessoa que ela tem a mente fraca, em seguida ela tem uma mente contaminada e logo em seguida, irmão, chega uma mente cauterizada. Essa palavra cauterizada, ela quer dizer queimada, né? E quando diz assim, aonde se queima, aquela pele ali, ela não nasce mais tecido, ela morre, né? Porque ela está queimada. Perde a sensibilidade para com as coisas boas e corretas e perde a sensibilidade, irmãos, para tudo que é bom do ser humano, porque nós temos os nossos bons sentimentos como ser humano. Isso é perdido quando alguém tem a mente cauterizada. Isso acontece na persistência de atitudes e de desobediência e procura e recusa, né? Não é procura, e recusa ouvir a voz da consciência. Que o Senhor Jesus nos guarde de termos uma mente fraca, de termos uma mente corrompida, de termos uma mente cauterizada. Vamos ler 1 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 1 e 2, que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua consciência cauterizada. Irmãos, a consciência cauterizada é a consciência insensível para as coisas boas e para as coisas corretas. Vamos ler também Efésios 4, do 18 e o 19, que diz: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, a mente cauterizada, irmãos, ela fica insensível ao pecado. Para ela tudo é certo, para ela tudo é bom. O importante é que viva a vida do jeito que quer, que se sinta feliz, né? Tem a história de você se sentir feliz, de você se sentir realizado, e aí você pode cometer todo tipo de impureza e de pecado que desagrada a Deus e que traz consequências terríveis, né, irmãos, para o homem, porque o pecado tem as suas consequências e assim, irmãos, é a mente cauterizada. Então, que o Senhor, Ele nos ajude a vivermos uma vida piedosa enquanto nós estivermos aqui. E eu quero, no segundo subtópico, irmãos, vai falar Deus, o Supremo Juiz. E eu achei aqui maravilhoso, porque ele vai dizer assim: às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então, que Deus nos ajude. Aqui, né, no Deus Supremo Juiz, ele vai nos dizendo que o Senhor, ele é o nosso Supremo Juiz de maneira que a gente não vai ser enganados por nós mesmos, né? Olha aqui que vem dizendo: às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer o nosso pecado. Porque tem gente que é assim, irmãos, ele se acha santo demais, ela se acha santa demais, de maneira que tudo que faz está certo, tudo que faz, Deus está com ele, Deus está com ela, quando na verdade está cometendo vários pecados, até pecados contra o seu irmão, né, contra o seu próximo. Mas o Senhor vai confrontar quem tem essa alma, né, que acha que não precisa de conserto, que tudo nele, tudo nela está correto e está perfeito diante de Deus. Assim como Pedro, ele precisou ouvir a voz do canto do galo, Deus também vai fazer alguém reconhecer que não é tão santo e tão correto como pensa que é, né? Então, Deus é quem é o nosso juiz, ele é o nosso supremo juiz, e ele sempre irá também nos orientar.
Que Deus em Cristo, irmãos, continue vos abençoando. Vamos ter cuidado com a nossa alma, cuidar da nossa alma, né, irmãos? Lendo a palavra, orando, tendo, né, em nossas vidas a oração, a leitura da palavra, uma vida de jejum também que se faz necessário para nós, para que nós não venhamos, irmãos, a alcançar a ter uma mente fraca, nem corrompida, nem muito menos cauterizada. E nem que nós chegamos a ser soberbos, né? Achando que a gente é alguma coisa que a gente não é. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que esse conteúdo ajude cada um de vocês, alunos e professores. Leiam a Bíblia, irmãos, leiam a lição, orem. Vão à escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é no sábado à noite ou no domingo pela manhã, mas vá à escola bíblica dominical, porque lá você também terá mais conteúdo a respeito desse assunto e vai ser só crescimento para a sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.